capítulo 9, versículo 20. Eu não vou demorar muito, porque eu tenho pouco tempo. Eu não vou muito explicar as passagens algumas eu vou deixar de lado, mas algumas a gente vai cuidar. Certo aí, pessoal? Vamos lá. Diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Amém? Noé foi um grande homem de Deus, mas os grandes homens de Deus também teve o seu momento de fraqueza, como Davi muitas vezes enfraqueceu. A Bíblia diz que Davi é o segundo coração de Deus, mas ele teve os momentos de queda. E isso mostra para cada um de nós que não deixamos que nada neste mundo venha fazer que nós venhamos se embriagar com nada. Amém? Noé deixou, ele se embriagou com um vinho ali que ficou afermentado, e quando eles afermentaram o vinho, ele embebedava. Não era o agrado de Deus, mas alguns se embriagam. E muitos hoje, irmão, também, eu conheci alguns que se embriagavam também. Pregava a palavra de Deus, mas se embriagava, mas se drogava. E não é isso que Deus ele quer, nem para mim, nem para você. Nós temos que ser embriagados, mas com o Espírito Santo, cada vez mais cheio da presença de Deus, para que a sua casa, a nossa casa, seja um pedacinho do céu. Aleluia, amém? glória a Deus. Amém. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o pastor, em primeiro lugar, ele tem que pregar na sua casa. Ele tem que ser pastor para a sua casa. É na nossa casa que começa o ministério da pregação, da divulgação, da salvação, levar para todas as pessoas que precisam. Amém? Amém, glória a Deus. Então Noé ali, hoje, são muitos que se embriagam no celular. São muitos que se têm os seus deuses, né, celular. Às vezes a pessoa diz, mas eu não adoro ao Deus desse mundo. Eu não adoro imagem, mas adoro outras coisas. Muitas vezes o Deus da pessoa é um celular. Muitas vezes o Deus da pessoa é um carro, é bem materiais, é uma roupa, é o marido, a esposa. É aquilo que você coloca em primeiro lugar. E o primeiro lugar tem que estar Deus. Tem que estar aquele que nos colocou neste mundo para louvar e levar a mensagem de salvação a todo aquele que está ainda nas escuridão. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver mais um pouco, porque essa passagem, ela tem como a pessoa pregar quase uma meia hora, mas vamos adiantar mais um pouco. Abra sua Bíblia ali, lá em João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 5. Enquanto vocês abrem, eu nem me apresentei, né? Para quem não me conhece, o meu nome é o mais fácil, tanto o meu como o da minha esposa. Você lembrar de José e de Maria, não é? Lembrar de José e Maria é o nosso nome. Abriu? Capítulo 6, versículo 5 a 7. Os irmãos me chamam de pastor, mas eu não sou pastor, tá bom? Eu sou membro igual vocês. Eu já tive a responsabilidade de tomar conta de uma igreja por 2 anos, mas eu mesmo não me conhecia como pastor. Mas
O pastor é todo aquele que anuncia a salvação, que prega o Evangelho. É você, é eu, é o pastor, é todo aquele que se coloca na posição de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abriu? Capítulo 6, versículo 5. Diz assim: Então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sempre experimentando os discípulos e sempre mostrando ação de fé, de coragem, de atitude. Ele sempre mostrando o caminho para os seus discípulos. Certa vez ele levou os discípulos para uma distância, e que os discípulos de Jesus não eram só os 12, eram muitos outros que acompanhavam Jesus. Mas Jesus não era sempre que ele era amoroso com as palavras, ele dava dura também. Assim como nós, pregadores, não pode também ser muitas vezes manso com as pregações. Não pode ser também aquele que fica passando a mão na cabeça dos irmãos, que muitas vezes é irmão que ainda não tem juízo, que ainda não está no caminho reto, no caminho certo para com Deus. Então, Jesus viu que ali tinha multidões, como sempre acompanhava, e ele quis assim mostrar para os discípulos o que é a ação, o que é o poder